Tá lá. Bom, gente, vamos falar um pouquinho de leitura. A leitura que possibilita o conhecimento de novos mundos, costumes, cores, paisagens, emoções, né? A leitura, inclusive, oportuniza o encontro com outras pessoas. Por isso, estimular o hábito é tão importante na infância. E esse é o tema de hoje do quadro Educar Nossos Filhos e Agora, uma parceria da TV com os colégios maristas. Estão aqui conosco a bibliotecária do Colégio Marista São Pedro, a Cássia Selbach, e a editora de educação do grupo RBS, a Ângela Ravazolo. Ângela, seja muito bem-vinda, obrigada pela tua presença. Cássia, é um prazer também te encontrar aqui. Eu sou sempre muito fã de bibliotecárias, eu sei que é a Ângela Ravazolo, então... Vocês ainda continuam tendo aquela função na escola de identificar para o aluno o livro melhor, de conversar, de mostrar o que tem de novo. Mudou alguma coisa nas últimas décadas da função da bibliotecária? Não, na verdade não mudou. O que nós mudamos foi, às vezes, a maneira como abordamos com o aluno. Acho que agora concorre com internet, com tecnologia, com tablets. Exatamente. Então a gente tem que cativar o aluno para a leitura de uma maneira que ele se envolva com essa atividade e tenha nessa atividade muito prazer em ler. Ainda existe o livro à disposição, ou seja, o aluno vai até a biblioteca num horário de aula, tem o horário da biblioteca? Temos o horário de aula, onde o aluno vai, ele retira o livro. Então, sempre assim, a biblioteca, nesse papel, tenta sempre ter com que o aluno faça deste momento, seja prazeroso, e ele queira realmente levar aquele livro para casa, ler, e depois disseminar isso que leu para os outros colegas, para que eles queiram continuar lendo e passando isso adiante. Cássia, a gente sabe que na leitura a questão do exemplo dos pais é muito importante, né? Então, como é que tu avalia isso? Normalmente, os que leem mais são filhos de pais leitores, ou a gente não pode fazer essa relação sempre? Podemos sim fazer essa relação, porque na verdade os filhos eles imitam os pais. Então, se um filho vê o pai lendo, ele vai querer fazer isso também. Não interessa o tipo de leitura que o pai faz. Ele pode ler um jornal, pode ler uma revista, que o filho também vai ter essa vontade de ler, de saber conhecer o que o pai está lendo, porque, na verdade, as crianças imitam os pais, e os pais acabam com um papel fundamental de mediadores da leitura. Outra dúvida que eu acho que é interessante, assim, que os pais, quando querem estimular, tem também, assim, por exemplo, como é que eu vou saber se aquele livro é adequado para determinada faixa etária? Porque às vezes isso é um pouquinho difícil também. Tem, por exemplo, um leitor de 8 anos que está preparado para ler algumas coisas e outro não está. Como é que se lida com isso? Exatamente. Né? Isso nós chamamos na nossa área como são os níveis de leitura. Então, assim, isso varia bastante de uma criança ou de uma criança para outra, de um jovem para outro. Ainda é separado, eu me lembro que na escola era separado por série, por ano. Mas eu fiquei com essa dúvida se ainda existe assim, um direcionamento, como é que funciona. A gente separa muito a literatura infantil da infanto-juvenil. Isso a gente separa bastante até em função das faixas etárias. Então a gente sabe, se um aluno está preparado para ler um material infanto-juvenil, nós indicamos. E como é que a gente identifica esse aluno? Pelo tipo de leitura que ele gosta. Nos pais aqui, exatamente, né? Pelo tipo de leitura que ele gosta de fazer, pelo tipo de leitura que ele gosta de fazer, como ele lê, pelas expressões dos alunos. A gente nota bastante isso também na questão do texto, na parte escrita e na parte oral. Ah, sim, já dá para perceber como é que ele vai ler, da maneira como ele se expressa. Exatamente. E tem uma faixa etária, assim, que a gente pode determinar quando é que sai do infantil para o infanto-juvenil, ou é difícil de... É um pouco difícil, mas a gente tenta ver em torno ali dos 10 a 12 anos. Ah, já pode daí? Já eu vou dar de presente livros, eu não sei muito bem como fazer. Nisso que a Ângela está perguntando também, agora há pouco tempo eu li uma matéria sobre aquele velho debate, né? Histórias para crianças que ainda não leem, só com imagens ou também com texto para os pais lerem. Eu achei interessante que essa matéria dizia, não, dê livros sem escrita para os seus filhos pequenos e deixem que eles contem a história. Queria saber a tua opinião sobre isso. Isso é muito interessante, porque assim, na verdade, a partir do momento, a criança ela já faz uma leitura independente de ter o texto ou não. Uma criança não alfabetizada, ela consegue fazer a leitura dessas imagens e a partir dali criar a história.
Quer dizer que mesmo aquela criança que Mas ainda que não não lê, é ela pode manusear com um texto ou sem o texto, tanto ela faz. consegue manusear e a partir daquilo ali ela criar a história. Outra coisa, Cássia, às vezes a gente sabe que tem que estimular desde pequenininho, mas às vezes, por N motivos, isso não ocorre. Se eu tenho um adolescente em casa, como é que se faz isso? Como é que os pais fazem para estimular esse jovem que já está ali com 12 anos, 13 anos? Como é que funciona isso? Em primeiro lugar, assim, a leitura ela tem que ser prazerosa, ela não pode ser uma obrigação, porque a partir do momento que a leitura é uma obrigação, aí fica mais complicado, nós não conseguimos conquistar. Então, mesmo adolescente. Mesmo adolescente, adolescente, exatamente. Nós não conseguimos conquistar. Então, é bom sempre os pais tentarem ver assim, olha, o que tu gosta, o que tu te interessa, o que tem de novo. E o pai ter bastante esse diálogo com o filho. Olha, eu tô lendo tal livro, quem sabe vamos ler também, o que tu acha? Eu te indico. O pai pode fazer essa indicação até mesmo na questão não só do livro, mas de repente uma revista, começar a não já ler um livro que pode ser muito denso para esse tipo de leitor que ainda não foi conquistado. É interessante os pais lerem os livros antes de oferecerem para os filhos? Conheço Sim, pais que fazem isso. Pode ler a sinopse, tentar conhecer aquela história. É sempre bom, assim, para saber o tipo de leitura também, se é uma leitura que está adequada para o teu filho, se teu filho pode ler esse tipo de... Se ele vai entender, se isso não vai ser muito avançado. Existe aquela questão, tem alunos que gostam de ler, mas não gostam de ter que interpretar o livro, né? Eles gostam de ler, mas não gostam de fazer uma ficha de leitura. Qual é a função da ficha de leitura? Ela ainda é bem vista? Eu acho, minha opinião é que a ficha de leitura ela ainda é muito densa. A gente pode tentar, com a criança, fazer com que ela nos conte aquela história com as palavras dela e não tendo perguntas prontas para responder. Isso acontecia, né? Porque a gente, no meu tempo, existia aquela ficha formal. Assim, hoje... A ficha já vinha no livro e nós tínhamos que responder aquelas questões. Então, é sempre bom a gente tentar que a criança dê a visão dela do que ela leu, do que ela entendeu. Por exemplo, dá tempo de fazer claro, por favor. Então, por exemplo, assim, essa curiosidade dessa transição de faixa etária, quando a gente vê assim que a criança está se interessando por algo que talvez não seja adequado à idade, como é que os pais devem trabalhar com isso? Assim? Deve ser sempre conversado, a família deve conversar bastante para que haja esse entendimento e essas combinações. Olha, no momento você não pode ler este material porque não é adequado para a sua faixa etária, então vamos tentar ver algo parecido que se encaixe na sua faixa etária. Perfeito, olha. A gente voltou aqui um pouquinho também nessa época de biblioteca. Olha, um dos lugares mais gostosos da escola é a biblioteca. E muito, muito feliz de estar recebendo aqui uma bibliotecária. Obrigada mesmo pela tua presença. Nossa, que estamos sempre à disposição. Ângela Ravazolo? Obrigada, boa noite. Boa noite. Gente, os conteúdos discutidos aqui podem e devem ser acompanhados no site www.educarnossosfilhos.com.br. Todos os assuntos que a gente traz aqui você pode conferir lá. Vai lá e dá uma olhada.